Boa noite! Começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pamela Figueiredo e estarei com você na próxima hora trazendo informação e conteúdo com credibilidade. Dê uma olhadinha no que preparamos para você. Quando que a gente indica, falando mais de cirurgia acordada? São poucos os casos que tem a necessidade. O cérebro, ele não tem receptor de dor. Não. Então, por isso que é possível remover cérebro com o paciente acordado. Apesar de não ser frequente, é possível. É uma tática. Para quê? Para justamente a gente testar a área da motricidade, mas principalmente a área da fala, da linguagem. É uma estratégia cirúrgica para reduzir o quê? Dano, reduzir efeito colateral. Por exemplo, se eu tenho uma área da fala aqui e um tumor próximo, eu tente retirar o máximo de tumor e eu tente não mexer na região que traz a habilidade e a fluência para o paciente no pós-operatório, e ter um pós-operatório satisfatório, né? Gostou? Então não saia daí. O Ela e Você dessa noite só está começando. E toda semana a Oncolog está por aqui dando dicas para melhorar a sua saúde. Você sabe como funciona uma cirurgia robótica? As cirurgias robóticas, elas envolvem um grande número de profissionais, desde técnicos de enfermagem até os médicos cirurgiões. O paciente ele é recepcionado na sala de cirurgia pelo anestesista, que vai realizar a anestesia geral com segurança. E depois a gente consegue começar a cirurgia. O cirurgião principal, ele fica longe do paciente. Ele fica na casa de comando, o console do robô. E o cirurgião auxiliar, ele fica do lado do paciente. A gente diz em campo cirúrgico, para ajudar o cirurgião principal em alguns detalhes importantes. A cirurgia robótica, ela é uma cirurgia muito segura, porque a utilização da plataforma robótica permite que o cirurgião tenha mais precisão em seus movimentos e então mais segurança para operar. Além disso, a gente consegue usar diversas tecnologias de ponta para trazer mais segurança também para esse procedimento cirúrgico. Gostaram da dica que a Oncolog deixou aqui hoje? Mas seguimos em frente, vamos para o nosso quadro de notícias. Em um movimento estratégico para consolidar o mercado regulado de cannabis medicinal no Brasil, a Anvisa aprovou recentemente a análise de impacto regulatório. A medida visa priorizar a comercialização de produtos de cannabis nas farmácias e drogarias sujeitas à vigilância sanitária, em detrimento dos produtos importados ou manipulados precariamente por associações de pacientes. Ministério da Saúde atualiza diretrizes para a prevenção da conjuntivite neonatal. Nota técnica orienta sobre a substituição do nitrato de prata por substâncias mais eficazes na proteção dos bebês contra infecções oculares. Conjuntivite, logo após o nascimento, é uma das causas de cegueira infantil. A nota orienta a substituição do nitrato de prata por idopovidona, eritromicina ou tetraciclina, por serem mais eficazes e causarem menos irritação aos recém-nascidos. A organização sem fins lucrativos FIND anuncia o lançamento do Índice de Prontidão Diagnóstica de Patógenos, uma ferramenta criada para avaliar a preparação diagnóstica, examinando a disponibilidade global de diagnósticos para 21 doenças chaves com potencial de surtos, epidemias e pandemias como dengue, zika, chikungunya, febre amarela e influenza.
E aí, já estão informados de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo? Mas o Ela e Você dessa noite só está começando. Vamos para um intervalo e voltamos já já. E no programa de hoje vamos falar sobre um tema impressionante: cirurgia cerebral acordado. E para isso recebemos o neurocirurgião Dr. Felipe Guardini. Muito obrigada por estar aqui novamente conosco. Boa noite, Pamela. Boa noite, Carlos. Obrigado por me receberem aqui. Vamos falar de um assunto muito interessante que impacta na nossa sociedade matogrossense e cuiabana, mas que cada vez mais nós temos condições de estar par a par com grandes capitais e outros países do ponto de vista de tecnologia e de competência técnica. Perfeito. Campelo, normalmente a gente vê essas cirurgias acordadas em grandes centros, né? E hoje em dia, Cuiabá, Mato Grosso, isso já é uma realidade, né? Doutor, seja muito bem-vindo aqui. Eu fico feliz em a gente conversar e apresentar essas tecnologias aqui no estado de Mato Grosso. Outro dia a gente estava falando também de transplante, que também Cuiabá e Mato Grosso também está entrando nessa seara. E eu fiquei extremamente curioso, a gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre como que se dá e por qual motivo que aconteceu essa cirurgia acordada com uma moça de Pedra Preta, né? Isso, então, seja muito bem-vindo, vamos conversar sobre o funcionamento do cérebro, os motivos que levaram a essa cirurgia acordada e se é possível, são as pessoas que são propensas a isso. Legal, Campelo, a pergunta é interessante. Então, neurocirurgia, abrir cabeça, é uma coisa que a gente tem que ter muito critério para indicar, né? A gente, no consultório, sempre buscamos alternativas para não indicar cirurgia. Porque o procedimento neurocirúrgico é como desarmar uma bomba. A indicação neurocirúrgica, ela tem que ter base sólida, justamente porque a gente expõe o paciente a uma demanda altamente arriscada, né? Então, o hospital tem que trazer condições de excelência, a equipe, o médico deve ter treinamento de excelência, os materiais devem ser da melhor qualidade possível, né, Carlos? Então, quando que a gente indica, falando mais de cirurgia acordada, são poucos os casos que têm a necessidade, né? E o pessoal sempre pergunta, pô, mas não tem dor na hora que está operando? A gente não faz ela 100% acordada. A gente induz o paciente, ele dorme, para a gente fazer o quê? Anestesia na pele. Depois que a gente abre a pele, a gente abre o osso, abre o envelope do cérebro chamado dura mater. Nesse momento que o cérebro está exposto, aí sim o anestesista reduz droga e o paciente acorda. Para quê? Para justamente a gente testar a área da motricidade, mas principalmente a área da fala, da linguagem, né? Importante lembrar, Carlos e Pamela, que o cérebro, ele não tem receptor de dor. Não. Então, por isso que é possível remover cérebro com o paciente acordado. Apesar de não ser frequente, é possível. É uma tática, é uma estratégia cirúrgica para reduzir o quê? Dano, reduzir efeito colateral. Pensa no cérebro como uma região cheia de regiões perigosas. A gente sabe mais ou menos onde elas estão, baseados na ressonância e nos estudos que existem, né? Mas a cirurgia acordada, ela tem essa finalidade. O paciente, na área de linguagem, por exemplo, estando acordado, então a gente consegue mapear a área da fala através de pequenos estímulos elétricos. O paciente vai conversando, né, tem um neurologista examinando ele no intraoperatório contínuo, e conforme o paciente vai conversando, e eu vou dando estímulo em conjunto com o neurologista, onde o paciente interrompe, fala... Detecta que aquele ponto é o ponto... É isso. A gente sabe que tem um potencial área importante, né, eloquente, que a gente fala, e aí eu tenho pequenos marcadores que eu coloco em cima, justamente porque é o início da neurocirurgia. Eu estou apenas mapeando o córtex para saber onde que eu tenho eloquência, uma área perigosa, justamente para reduzir, dirimir a chance do paciente sair no pós-operatório sem fala e sem movimentar o corpo, que é o que a gente não quer. Então, é basicamente isso, através de estímulo elétrico na superfície do cérebro, no córtex, a gente consegue definir, mapear para que, por exemplo, se eu tenho uma área da fala aqui e um tumor próximo,
eu tente retirar o máximo de tumor e eu tente não mexer na região que traz a habilidade e a fluência para o paciente no e tem um pós-operatório satisfatório, né? O senhor trouxe uma informação também que, dependendo do idioma, pode estar localizada a fala em determinados pontos diferentes do cérebro, é isso mesmo? Pode, Carlos. Existe ressonância funcional que auxilia a gente nessa dinâmica também, mas a linguagem ela é salva em áreas físicas que podem ser iguais, mas também podem ser diferentes, interessantemente. Olha só, como que funciona o cérebro humano. É complexo. E aquela questão quando fala assim, olha, o lado esquerdo domina o lado direito do corpo, é isso mesmo? Então, a gente sabe que a área da fala, especificamente, em mais de 95% dos pacientes, ela se localiza do lado esquerdo. Nessa região próxima aqui, a região temporal mais alta. Fica bem nessa região aqui. Então, nessa questão da fala, da motricidade que o senhor falou, dos braços e tudo mais, então o senhor mapeia tudo isso antes de o senhor começar, propriamente dito, a cirurgia. No caso dessa moça, era o que ela tinha? Ela tinha uma lesão chamada cavernoma, que é uma malformação de vasos que existe no cérebro e que, eventualmente, a gente precisa retirar. Só que o caso dela estava muito próximo da área da fala. Então, como a gente não consegue ter certeza, só olhando por ressonância, se aquela região que está o tumor, ela pode ser a área da fala, ou ela está muito próximo da área da fala, esse foi um caso que nós utilizamos dessa tecnologia para mapear a superfície do córtex e entender que, no caso dela, a área do tumor estava do lado da área da fala. Ou seja, depois que eu mapeei a área da fala, eventualmente a gente até bota o paciente para dormir novamente, para ser mais confortável, né, para o próprio paciente. E aí a gente consegue remover grande parte, maioria, sempre que possível, do tumor, de maneira segura. Tanto que o pós-operatório dela foi satisfatório, ela não evoluiu com alteração de fala, obviamente de motricidade também não, porque a motricidade é uma região mais alta, como a gente conversou, mas é um artifício que ele não é corriqueiro, mas ele também pode ser utilizado na cirurgia de Parkinson, por exemplo. Parkinson é uma outra dinâmica que a gente faz com o paciente acordado em algumas etapas da cirurgia, justamente para a gente definir se a motricidade ela está adequada conforme o núcleo que nós pensamos, né? Se o paciente não tem alteração visual, de fala, de motor também, se ele melhora, né? O Parkinson, apesar de seguir um princípio parecido, a gente faz, na verdade, uma liberação motora através de uma lesão inicialmente e depois a gente gera corrente elétrica ao longo do tempo. Mas ele também se enquadra numa cirurgia acordada, numa wake surgery, que a gente fala, né? Nesse momento, a paciente, nesse caso, ela está acordada, ela é submetida a algum estímulo para falar, para se movimentar, doutor? E ela acordada, ela não sente nada, como o senhor falou, o cérebro não tem essas terminações nervosas. Ela tem uma fixação na cabeça, com pinos, que a gente faz anestesia local, né? Mas durante o procedimento que eu preciso identificar e mapear, a gente tem um colega neurologista na sala junto, mas fora do campo, para fazer estímulo verbal, auditivo e fazer testagem neuropsicológica com a paciente. Então a gente está junto, a gente se vê, né? É um time, né? E a gente ouve o paciente. Então eu vou falar, eu vou estimular aqui com tantos miliamperes. E ele vai aumentando, reduzindo, é o neurofisiologista, né? E isso aí é que faz com que a gente consiga identificar o momento que há perda da funcionalidade conforme o toque no cérebro. Por isso, doutor, muitas vezes fazem essa cirurgia, como já vi na TV, tocando piano, tocando saxofone. Violino, né? Violão. A gente não está avaliando necessariamente a linguagem, mas sim áreas motoras em conjunto, né? É uma possibilidade. Mas na nossa rotina, o próprio neurologista, com as testagens que ele tem, o neurofisiologista, normalmente é satisfatório, não precisa colocar um instrumento dentro de sala, porque a gente já consegue o que a gente precisa sem ter risco de contaminar a cirurgia, por exemplo. No próximo bloco, vamos continuar com esse bate-papo sensacional. Fiquem com a gente, o programa volta em instantes. A gente utiliza uma ferramenta chamada neuronavegador, no qual nós pegamos a imagem da ressonância,
junto com a tomografia, que são modalidades semelhantes, mas diferentes. Nós fundimos os mapas, as imagens, dentro de um aparelho específico e nós conseguimos triangulá-lo através de infravermelho. Antes de eu abrir a cabeça, eu já sei exatamente a localização que eu tenho a lesão, ou seja, eu consigo fazer uma incisão menor e eu consigo ser assertivo onde eu quero chegar. Voltamos para mais um bloco com o Dr. Felipe Guardini. Doutor, e para chegar nessa cirurgia, como que foi a preparação da clínica, a sua preparação, a preparação da equipe? Porque eu acredito que foi um planejamento todo para chegar nesse momento, para decidir, vamos fazer. Sim, é uma pergunta boa, Carlos. Então, primeiro de tudo, a gente tem que estar confiante de que o procedimento vai trazer um benefício para o paciente. Na medicina sempre tem que ser assim. A gente tem, sempre que possível, ter número, que é medicina baseada em evidência, de que eu vou submeter o paciente a um risco, mas eu, ao mesmo tempo, vou trazer um benefício para ele. É numérico a decisão, né? Na maioria das vezes. Então, no caso específico dessa moça, ou em outros casos, são lesões tumorais, né? Que a gente precisa, de alguma maneira, fazer a remoção. Então, quando está próximo da área da fala, aí a gente vai indicar e planejar. O planejamento, pessoal, ele é muito interessante, porque ele também é auxiliado pelo GPS cerebral. A gente utiliza uma ferramenta chamada neuronavegador, no qual nós pegamos a imagem da ressonância, junto com a tomografia, que são modalidades semelhantes, mas diferentes. Nós fundimos os mapas, as imagens, dentro de um aparelho específico e nós conseguimos triangulá-lo através de infravermelho, que nem bomba que cai no Iraque, só que a gente faz na cabeça. Ou seja, antes de eu abrir a cabeça, eu já sei exatamente a localização que eu tenho a lesão, ou seja, eu consigo fazer uma incisão menor e eu consigo ser assertivo onde eu quero chegar. Porque no cérebro, nem sempre a lesão está aflorada, né? Na superfície, né? E isso é uma dificuldade que a gente tem de identificar quando não temos navegação, quando não temos tecnologia. Com a neuronavegação, o chamado GPS cerebral, eu consigo saber, antes de cortar a pele, falar, opa, está exatamente no local que eu pensei. E no intraoperatório, quando ele é mais fundo e eu tenho que entrar no cérebro, ele também me auxilia a chegar no ponto exato da lesão, sem causar problema na região vizinha. Porque diferente, por exemplo, de um braço, que se der algum problema na mão, eu corto o braço. Eu corto. Bom, não é, mas vive-se. O cérebro ele é diferente, é aquilo que a gente conversou, é um campo minado. Então tem que estar tudo bem estudado, bem estrategiado. O que auxilia a gente nessa programação? Obviamente que a experiência médica, o treinamento médico em cirurgias demandantes, depois tecnologia. GPS, em sala, neuronavegador, monitorização neurofisiológica, equipe de anestesiologia bem treinada e briefing pré-operatório para a gente entender o que a gente vai lidar, como que a gente vai fazer. O paciente tem que ter um psicológico também para lidar com isso. Essa era uma dúvida que eu tinha, doutor, se todo mundo está apto a realizar uma cirurgia assim, acordado. Porque existe a ansiedade das pessoas, né, e ela pode ter, acorda e ela está naquela situação, você automaticamente sabe que sua cabeça está aberta. Isso. Pode existir algum pânico, né? Pode existir pânico. Então, a gente tem um critério psicológico pré-operatório que tem que ser analisado também. Os pacientes que têm pânico, doenças psiquiátricas graves, demência, são candidatos que a gente não costuma indicar esse tipo de procedimento, porque o paciente precisa estar entendido, ter uma certa resiliência à dor, a uma situação que ele vai ficar parado. A paciência daquele tempo que ele vai ficar ali, paciência do tempo que a gente está trabalhando para entender. Mas, Pamela, a maioria das pessoas que a gente precisa indicar costumam reagir de maneira satisfatória, né? Porque existe uma conciliação no pré-operatório, né? Minha e da família. Fala, olha, gente, a proposta é essa, os riscos, os benefícios e outras alternativas são esses. Então, a família entendendo, o paciente estando convicto do que acontecerá, a gente consegue conciliar e ter o resultado que a gente espera.
A declaração da própria paciente, ela falou que ela acordou, ela se manteve calma, ela interagiu, teve alguma coisa lúdica para ela, acho que foi essa questão de saber o movimento e a fala, né? Que ela se manteve calma em todo o período, sabe? O depoimento dela é muito emocionante e muito agradecida a toda a equipe, Sim, né? E principalmente ao senhor. Sim, então, é um caso de sucesso, mas o sucesso, ele não é unilateral, ele não é apenas de um ponto, né? Ele não é culpa apenas do neurocirurgião. Ele tem todo um contexto que se inicia lá atrás, desde a escolha do local que se opera, do material, das equipes e da própria seleção do paciente. O difícil, fácil é indicar cirurgia. Difícil é não indicar cirurgia, saber quando que a gente tem que ir com calma, ter prudência e não ultrapassar, porque na minha área, na neurocirurgia, na neurointervenção, esse limite ele é tênue. Então, de um paciente que saiu muito bem, muito feliz, e de histórias que a gente vê corriqueiramente, de pacientes que têm problemas, que saíram sem andar, sem falar, que não tem mais independência. Então, Carlos e Pamela, é uma área que ela é muito bonita, tecnológica, ela é fantástica, acontece aqui em Cuiabá, mas a gente tem que ter muito cuidado, respeito com indicação cirúrgica, né? Eu tenho muitos pacientes que eu avalio esse risco e benefício e opto por aguardar, por esperar, por amadurecer e, eventualmente, eu tenho dúvida. Então, eu vou discutir com os meus pares, fazer uma decisão em colegiado para a gente ter o quê? Uma maturidade na indicação. Obviamente que urgência, emergência, emergência, emergência. Mas quando nós podemos fazer esse percorrer, a gente costuma ter um resultado muito mais satisfatório e o paciente bem. Qual que é o objetivo final? É o paciente com uma retirada dessa lesão, do tumor, mas que ele mantenha as suas atividades diárias, né? A gente não está tirando uma lesão, uma vesícula, por exemplo, que é importante, mas é diferente. As pessoas conseguem viver, ter uma vida normal. Você lá amputou um pé, dá para se virar, né? A gente está falando do instrumento, que é o instrumento mais importante do ponto de vista cognitivo, de planejamento, de tudo, de habilidade nossa, né? É um paciente que, sei lá, apresentava TV, hoje em dia ele não consegue mais apresentar TV, tem dificuldade de fala, tem a síndrome do homem estrangeiro, que a gente conversou anteriormente, fala uma coisa esquisita, ninguém consegue entendê-lo, né? Então é um paciente que ele não consegue se readequar, voltar para a sociedade. É perigoso, né? Então tem que ter todo esse contexto, esse cuidado na hora de indicação para a gente fazer o quê? Reentregar o paciente para a sociedade, que é o objetivo médico. E o cérebro ainda é uma coisa assim, que ele ainda tem um lado místico dele, eu não sei se a palavra certa é mística, tem um lado ainda que a gente não consegue entender exatamente como funciona na sua totalidade para ter certeza que é dessa forma, né, doutor? Com certeza. A gente tem áreas, a gente retira várias áreas que não têm eloquência, que não são importantes. E o paciente vive. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Mas a gente consegue tirar muitas áreas do cérebro que não fazem uma falta clara para o trabalho, para a dinâmica de sociedade. Mas pequenos pontos é que nem uma mina. Você tem um campo grande, não faz diferença nenhuma. Pisou no local errado, você tem sequela. Mas eu concordo com o que você disse. A gente estudando, enfim, estando atualizado, a gente tem muitas dúvidas ainda. Ainda tem um mistério. Isso é importante para o profissional saber que eles entender o próprio limite e ter dúvida. Existem situações que até a própria pessoa tirou alguma parte do cérebro, o cérebro se readequou para aquela pessoa, ela voltou a ter os movimentos e assim, vamos estudar esse caso para ver o que aconteceu com essa pessoa, né? Muito particular, né? Uma coisa para aconteceu com ela, pronto, vai acontecer com todo mundo. Não, é isso. Existe uma neuroplasticidade que nem sempre a gente consegue prever. Então, por exemplo, teve um AVC, ficou sem andar. Daqui a 9 meses, que é o tempo que se espera, o paciente pode voltar a andar. Depende muito de cada indivíduo. É a mesma coisa que uma performance física, uma fisiologia, um metabolismo, mesma coisa do cérebro, Carlos. Por isso que a gente tenta com essas tecnologias? Evitar ao máximo a lesão no local que é perigoso. Para a gente evitar a reabilitação. O ideal é esse. Entrar numa neurocirurgia, sair sem reabilitação. Esse é o ideal. Mas que existe, que a gente não sabe de tudo. Obviamente, a gente tem um monte de coisa que a gente não sabe.
tem coisas que a gente faz esperando um resultado, mas o caminho a gente não entende totalmente. E muitas vezes na medicina. Acontece o resultado, né? Na medicina. Isso é interessante. E é interessante também, Pamela, o doutor falar isso, porque muitas vezes a gente vê a notícia sair, ela é muito, vou usar o termo sensacionalista, cura do câncer. Sim. Exatamente. E a gente não para pensar nas pessoas que estão com câncer, muitas vezes, opa, cura, eu quero. Aí vai ver lá, ainda é um estudo, ainda está em análise, ainda foi um pedacinho que não tem assim, a sequência, o protocolo correto para fazer isso, né? E eu recebo, né? Eu tenho um WhatsApp, né? Então a família me manda, né? Por exemplo, teve uns anos atrás que tinha uma cura para demência, né? Surgiu uma história de que colocava um estimulador e curava a demência. No final das contas, era um braço de um estudo que falava da possibilidade de melhora cognitiva, mas é o que você falou, Carlos. Isso aí se espalha, a notícia se espalha de uma maneira que traz uma falsa notícia, né? Então, isso tem que tomar cuidado mesmo. O chip do Elon Musk aí que está prometendo milhares de coisas. O chip do Elon Musk, ele é interessante, Carlos. Eu não sei exatamente como funciona na sua totalidade, eu sei que ele é inserido por equipe híbrida, através do neurocirurgião em sala, mas de um braço robótico. A gente não tem robótico em neurocirurgia, a gente não ajuda ainda, né? Mas pelas notícias que a gente consegue ter contato ainda hoje, e existem perspectivas interessantes a longo prazo. Existe um caminho a percorrer. Existe um caminho a ser percorrido, não, sem dúvida. Mas existe, a gente coloca eletrodos para melhorar Parkinson, para melhorar a dor, isso a gente já consegue. Mas eu vou dizer que daqui, sei lá, uns 20 anos, olhando para trás, a gente ainda vai ver o quanto engatinhando a gente estava. Ainda vai pensar assim, como que eu fazia isso, né? Isso. E saber agora as tecnologias. Mas, doutor, mas para Cuiabá, chegar a essa tecnologia em Cuiabá, né? Quem começou esse projeto? Como para chegar aqui? Agora temos, eu não sei se tem os equipamentos específicos, o senhor deve ter uma especialização específica para chegar nisso, o senhor e toda a equipe. Como que chegou isso em Cuiabá? Quem pensou lá atrás, assim, ó, vamos trazer isso aqui para Cuiabá? Então, lá bem atrás mesmo, Carlos, a gente tem medicina baseada em evidência, que são estudos que se fazem, existe uma suspeita clínica. Eu acho que A mais B é igual a C, beleza, é um teorema, né? Um axioma, né? Então vai se testar isso. É que nem o GPS que a gente utiliza, que nem mesma coisa que a gente conversou isso. Lá atrás teve todo um conjunto de ideias que levou a uma resultante com evidência de que isso traz o melhor desfecho clínico, né? Agora, trazer para os locais que a gente está é uma demanda que ela não é governamental, infelizmente, poderia ser, né, uma estratégia de governo de trazer as melhores. Privada, né? É isso, né? É planejamento, né? Eu tive parte do meu treinamento no Canadá, então lá eles fazem isso, eles entendem o que é melhor para a população, então eles vão estrategiando, né? Aqui no nosso país depende muito do profissional e da própria história do profissional, né? Onde ele treina, com quem ele treinou, né? Então eu sempre almejei buscar os melhores exemplos, né? Então hoje eu replico e tenho a minha maneira de replicar dos bons exemplos que eu tive durante a minha formação, mas depende muito do profissional mesmo para a gente ter essa dedicação do compromisso, né? Isso. Os hospitais, falando assim, todo mundo fala, hospital em Cuiabá, tudo ruim. Pode não ter uma Copenhague dentro, né, assim, mas na minha rotina cirúrgica eu tenho meu microambiente no qual eu sei onde o paciente vai, com quem que ele vai, onde ele faz exame de imagem. Eu tento recriar o que eu aprendi lá fora para eu ter uma melhor assertividade. E eu posso dizer que em Cuiabá a gente tem condição de fazer cirurgias muito complexas, inclusive de hotelaria. Tem bons hospitais aqui que pouca gente conhece. Sim. Então fala, eu preciso ir para fora, para São Paulo. Quando precisa, eu encaminho. Eu falo, se é um caso, você vai para fora, em tal hospital, com tal pessoa, eu faço o contato, porque responsabilidade médica é essa. É pegar, seguir e finalizar. Mas hoje em dia, felizmente, poucos casos a gente precisa encaminhar o paciente para fora. O nosso Mato Grosso é um estado muito forte, Cuiabá, né, nem se fala, tem todo um conjunto de material que a gente utiliza, que eu utilizava no Canadá, eu utilizo aqui, da mesma maneira. A grande questão é o profissional, a jogada que
que diferencia, né, é o profissional mesmo. Ainda se vê muitas pessoas falando que se quer algo bom vai para fora, né? Mas eu já percebi, como você mesmo falou no início, Campelo, Cuiabá teve uma evolução no tratamento, não só neurológico, como no transplante, né? Que a gente conversou com o Dr. Jonatas dias atrás. Mas os profissionais também estão buscando se aprimorar. Aprimorar suas técnicas, uma melhora, uma qualidade em atender seus pacientes, né, doutor? Existe todo um contexto tecnológico por trás também, né, Pamela, que não tem um limite muito claro hoje, né? O conhecimento, ele existe e ele se protege, né? Acessar o conhecimento que é a arte de cada profissional, e não é só na medicina, é em toda a área, né? A gente tem que sempre pensar que no local que a gente está, a gente consegue fazer uma diferença fenomenal. Nós conseguimos fazer o incrível onde nós estamos. Isso depende muito exatamente da dinâmica e do que o profissional quer, em todas as áreas, não só na área médica, tá? Vai para São Paulo, faz curso, vai para a Alemanha, faz curso. Gente, o conhecimento ele está, a gente troca experiência. Ontem conversei com o pessoal da China, converso com o pessoal de Singapura, eu tenho dúvidas na minha prática, que eu vou tirar dúvida, eu vou ver qual que é o melhor caminho. Mas o que faz essa dinâmica é o network que você tem, né? Para você buscar o quê? Uma solução que ofereça o menor risco possível para aquele seu paciente, para lhe trazer um tratamento que é personalizado. É isso que a família quer, né? Eu vejo de hoje, porque eu estava vendo um caso, né, dos pacientes que vão em alguns hospitais e que ficam meio largados, né? O médico vem, não vai, não dá a cara, não atende, é aquela coisa impessoal. E quando a gente fala, eu falo para meus alunos isso, a gente tem que sempre trazer pessoalidade. O paciente está frágil e ele quer o quê? Tudo bem, cara, né? Ele quer ser conciliado, ele quer ser entendido e ele precisa, sim, de algum afeto. A gente não pode ser exatamente um Iceman, né, do ponto de vista de tratar. Ele está num momento, principalmente na minha área, veja, não estou fazendo dermatologia, cirurgia plástica, que é um momento de felicidade, que é ótimo. Quem me procura está com um problema, está com anseio, tem dúvida. Será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Será que o meu aneurisma precisa ser tratado? Será que o meu tumor na cabeça? Como que a gente vai lidar? Será que aqui é bom? O que eu tenho de recurso? Será que eu posso fazer mais por mim? Será que a minha família, ela entendeu? Então, voltando a essa dinâmica, o fator que modifica tudo é sempre o profissional. Doutor, e eu acredito muito que essa busca que o senhor falou, que o senhor faz de sempre prestar um serviço de qualidade ao seu paciente, é questão de respeito ao paciente. Porque, falando de experiência própria, uma vez eu tive num hospital, eu sou transplantada renal, eu já comentei isso antes, e eu fui num hospital que eles vieram para mim com total falta de respeito e viraram: você vai precisar de um novo transplante. Um profissional que não tinha especialidade para falar isso. Então, assim, eu vi isso como uma falta de respeito com o paciente que foi buscar o serviço, entendeu? Então, é de mais profissionais como o senhor que nós precisamos. Como nós, né? Como nós, como né? Nós, né? Como é o que a gente quer na nossa sociedade cuiabana, matogrossense, é que as pessoas deem o seu melhor em todos os sentidos. A pessoa que limpa a nossa cidade, o vulgo lixeiro, que trabalho fantástico. Se ele não fizer de maneira performática e da sua melhor maneira, a gente vive epidemia. Com certeza. Então, nesse teu caso específico, falta o tato à humanidade, né? Eu tenho que falar para os meus pacientes coisas que não são agradáveis, mas a gente tem que ser cavalheiro no modo de se expressar, né? A gente percorre uma ideia, um encadeamento lógico dessas ideias, até com que o próprio paciente fala, então vou precisar de transplante. Para ele faz sentido. Não assim, você precisa de transplante, senão você vai morrer. Pois é, tem a forma de falar, de passar a informação, né? Calma. Puta, a cabeça ela paga. Ela paga em você, em mim.
Eu também tenho, né? Sou um ser humano, vou ter doença, vai chegar o meu momento. Né? E o que eu espero é isso, eu dou aula inclusive para estimular os meus alunos a um dia eles terem esse cuidado, respeito, carinho, o bem-querer, olhar para outra pessoa como ser humano, né? Conciliar a expectativa. Isso é fundamental. E o que a gente quer na nossa sociedade é que cada vez mais nós tenhamos pessoas em todas as áreas de muita competência, de muita dedicação. É para isso que a gente se propõe aqui em Cuiabá e no nosso estado. É fazer o que a gente faz de maneira séria. E comprometida, comprometida. Com foco. Não perca o próximo bloco. É rápido, não saia daí. O Ela e Você volta já já. Se você não quer ter demência de Alzheimer, demência vascular, quer chegar nos seus 80, 85, 90, que nem esses idosinhos com uma cabeça boa, a receita sempre depende de você mesmo, que é manter a atividade física rotineira, sempre que possível auxiliada por um profissional, manter doenças crônicas como hipertensão, diabetes, que são os principais, e tabagismo controlados. Continuamos aqui com esse bate-papo sobre cirurgia neurológica com o Dr. Felipe Guardiola. A medicina ela tá evoluindo, tecnologia, o conhecimento, tudo mais, mas a postura também, por exemplo, dos últimos tempos para cá a gente ouve falar muito da medicina paliativa, né, que é um conforto no fim da vida. Eu fico pensando assim, poxa, na época que a minha mãe faleceu, eu não tinha conhecimento disso, mas se eu tivesse conhecimento eu teria proposto isso para minha mãe, né? E hoje a gente vê muito, então a gente percebe que as pessoas podem ter mais humanidade, né? Eu não sei se a expressão correta é essa, doutor, com a medicina paliativa. A medicina paliativa, que é uma área fenomenal, ela é muito mais conciliativa do que a medicina em si apenas. É fazer o quê? É fazer entender o limite que se tem entre investir no paciente e trazer conforto para uma doença que a gente já sabe o desfecho e que a gente não consegue mudar. Então, o médico paliativista, que é uma super área, que está em ascensão, Deus Pai, que tenha muito em Cuiabá isso aí, para ajudar as outras áreas, inclusive. E os médicos se apaixonam, né? Quando você vai falar com o médico paliativo, ele está apaixonado. É isso. Tem que ter o brilho no olho, Carlos. Se não tiver brilho no olho, eu falo para meus pacientes, eu vou, será que é bom? Eu falo, olha, eu não conheço, mas se você confia no seu sentir, se você se sentir bem, se tocar você segue. Porque a gente não costuma seguir o que a gente sente. E aí a gente fala mais tarde o quê? Puxa, bem que eu devia ter escutado, sabia, eu devia ter escutado aquela vozinha, bem, né? que eu sabia. Então é um exercício de acreditar naquilo que está dentro. Perfeito. Teve outras cirurgias dessas, doutor? Eu tenho esse caso dessa paciente de Sim, já tivemos outras cirurgias que a gente precisa aplicar a mesma dinâmica. Isso é corriqueiro, isso não é... Então, é exceção para paciente, né? Não são todos os casos que são indicados, mas é uma rotina que se tem a longo prazo. A gente sempre coloca em marketing, né, do ponto de vista para a sociedade, saber que existe a possibilidade disso aqui em Cuiabá, né? Mas não dá para todo dia, veja, a gente tem que ter o nosso marketing, né? Mas eu sou uma pessoa eu sou um pouco difícil nesse sentido. Eu não acho que todo dia eu tenho que ficar postando uma dinâmica, não que eu não exponha o paciente, mas a gente faz isso com rotina, tratamentos complexos, aneurisma cerebral, tumor, dor, né? Doenças do sistema nervoso, cirúrgica, é uma rotina nossa. Né? Com o paciente acordado, doutor? Não, a maioria das vezes sem o paciente acordado mesmo, com o paciente dormindo, né? Mas a gente, é possível fazer casos, a gente faz casos complexos rotineiramente, diariamente aqui, inclusive daqui a pouco tem, na própria Cuiabá. Perfeito, doutor. Nós já estamos aí encaminhando para o final. Mas eu tenho uma dúvida, que é algo que eu vi e eu queria... Agora tem um neurocirurgião aqui, né? Vamos tirar. A vacina, se eu não me engano, é a BCG, ela tem efeito benéfico para o Alzheimer? Não existe evidência para isso.
Não existe evidência. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com as notícias falsas. E o que é evidência médica? É quando a gente tem estudos, ensaios randomizados. Leva tempo para a gente ter estudo, que nem a vacina da Covid, né? Uma parte da galera fala, pô, mas ainda não tem um estudo final. Outra parte defendia que já tinha alguma evidência, né? Então, existe essa dualidade. Para a gente dizer que uma coisa ela tem eficiência. Magnésio, zinco, ômega 3, isso requer anos de pesquisa, né? Mas para a gente poder falar para você, eu estou te passando porque tem uma evidência médica, isso vai te melhorar, né? Isso vai te ajudar. Então, a bacilo de Calmette-Guerin, que é a BCG, o nome da BCG, eu posso estar enganado, mas eu não lembro de ter nenhuma evidência de que isso possa reduzir quadro cognitivo, né? Assim, Sim, é porque alguém falou e saiu numa matéria, se eu não me engano, é Instagram, e as pessoas passaram para frente. E eu falei, como vou ter o doutor Felipe lá, eu vou perguntar, né? Mas então é fake news. Mas deixa eu clarificar para todos vocês, o Carlos não me deixa mentir. Se você quer ter uma saúde cognitiva boa, se você não quer ter demência de Alzheimer, demência vascular, quer chegar nos seus 80, 85, 90, que nem esses idosinhos com uma cabeça boa, a receita sempre depende de você mesmo, que é manter atividade física rotineira, sempre que possível auxiliada por um profissional, manter doenças crônicas como hipertensão, diabetes, que são os principais, e tabagismo controlados, e estímulo cognitivo. Estímulo cognitivo, Carlos, é aquilo que a gente sempre conversa. A gente tem o nosso básico, mas é fazer coisas que tragam desafio para a mente. Então, por exemplo, você sabe falar um outro idioma, um francês, por exemplo, é fazer um francês, é fazer um alemão, é aprender piano, partitura, é iniciar uma nova faculdade, é iniciar uma dinâmica diferente, né? Então, o professor de matemática adianta fazer conta? Não está estimulando a mente, ele já sabe o caminho. Ele pode partir para outra coisa, para um português, para uma administração. Sempre então, deixar... turma, não tem, remédios para demência, eles não são muito bons. Tá? A prevenção é o melhor caminho. Cuidem da saúde de vocês para depois não chegar num nível que a gente não consegue remediar. Remédio. O remédio remedeia, né? Então, atividade física, pessoal, fundamental. Fundamental. Cuidem. Estímulo cognitivo e hábitos, né? Alimentar e controlar doenças crônicas. Não tem outro caminho até esse momento. E assim, quando eu falo de atividade física, muitas pessoas aqui na nossa região já colocam empecilho por conta do calor, por conta da fumaça, mas eu falo, são escolhas. São escolhas. São escolhas. Ou você vai escolher lá na frente ficar tomando remedinho, pílulazinha... Um monte de remédio. Um monte... Ou você escolhe readequar a sua rotina e colocar atividade física. É possível, sim. Eu falo para meus pacientes, faça atividade física, procure e não volte em mim. O resultado é seu. O meu ortopedista fala, Campelo, você é um cara diferente, porque as pessoas da tua idade chegam aqui com problema para ficar em pé. Né? Você chega aqui para ver como é que você pode fazer para correr melhor. Isso. É uma exceção. É exceção, realmente. Os meus idosos, eu vejo exceções. Faz atividade, sempre a mesma pergunta. Faz atividade. Não faz. Eu dou uma caminhada ali. Não, isso não é atividade física. Isso é manutenção do hábito que você já tem. Né? A atividade física ela é diferente. Mas uma coisa que eu sempre dou um detalhe para eles é que a dopamina que a gente libera no cérebro quando a gente faz uma coisa gostosa, como come uma coisa gostosa, a gente tem que tentar achar uma coisa que seja apaixonante na atividade física para que nos motive a no dia anterior já estar o quê? Acelerado, pensando na manhã como que vai acontecer, que nem você. Você corre, você já está no dia anterior, já está, eu já estou organizando onde que eu vou correr. Quando a maioria dos pacientes eles vão apenas para a academia e eles acabam não se encaixando numa coisa que seja prazerosa. Ou seja, fazer uma coisa que não é prazerosa tem tempo para dar errado.
Com Então, certeza. é isso, ter um bom profissional de educação física, um treinador, alguém que instrua e que mostre o lado dopaminérgico da coisa, que faça o encantamento, aí a gente tem o quê? Certezas. A gente acerta no ponto. Também e é um paciente que mantém. Consegue manter e trabalhar um sistema de recompensa, né? É Propriamente isso. dito, é isso que o senhor está falando. É a vida. Né? É a vida. Que não seja docinhos, snacks, né? Tudo isso que a gente tem que é mais fácil ter dopamina, né? Ser gostoso, TV, celular, tela. Isso também estimula a dopamina, mas não traz benefício algum quando a gente fala de doença crônica, de prevenção de demência, aneurisma cerebral, que tem muito a ver com tabagismo. Então, não tem segredo, pessoal, além da própria meritocracia. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor. Por exemplo, eu gosto de comer, né? Mas se eu sei que eu comer, eu vou voltar a minha barriga, que eu não quero ter mais ela na minha vida, né? Aí eu pratico atividade física. É isso. Né? Então, eu pratico atividade física, eu penso assim, agora eu vou poder comer. E come. E como. Bom. E dica de passagem, como muito mais do que eu comia antes. Você faz uma compensação do Campelo. É um sistema de recompensa que a gente trabalha. Né? Mas tem um equilíbrio. Isso é Exato. importante. A jogada é equilibrada. Isso é importante. Né? Se a gente não mantém pontos, não adianta ser 8 nem 80. Desanda. Isso é fundamental. O senhor mesmo falou, a pessoa que não pratica atividade física e a pessoa que pratica atividade física intensa estão propensas a ter os mesmos problemas de saúde. É isso aí. Equilíbrio. A vida, quem anda no equilíbrio chega mais longe, como você sabe, né? Exatamente. O maratonista que sai acelerado, ele vai parar lá na frente. O cara que vai muito devagar, ele não acompanha a tropa. No final das contas, Campelo e Pamela, é isso. É a gente manter bons hábitos de vida. É o que vai trazer menos doença, mais saúde, tem que ir menos em médico. Né? Perfeito, Campelo. E todo profissional da saúde que passa por aqui fala a mesma coisa. Atividade física. Atividade física. Equilíbrio, né? Exatamente. Atividade física é um ponto, assim, fundamental. Os meninos que trabalham aqui, o Maurício mesmo, ele já falou assim, ó, próxima corrida de Reis eu já estou motivado, vou estar lá, dá tempo de treinar. Tem que treinar, tem que se dedicar. Exatamente. É isso, é maturidade. Exatamente. Perfeito. Legal. Mais alguma dúvida, Campelo? Porque todas que eu tinha, você conseguiu tirar direto com o doutor. Olha, Pamela, de dúvidas a gente tem. Eu acho que a gente teria que trazer ele aqui para tirar muito mais, porque eu nem falei do tinnitus, né, que eu tenho, né, que nem conversei nada com ele, mas uma outra oportunidade a gente pode conversar. Com certeza. Legal. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por o senhor ter dado um tempo, né? Porque a minha dúvida, como eu sempre falo, a minha dúvida é a dúvida do Campelo, do telespectador, e o senhor sempre aqui para nos sanar, né, as dúvidas. E ainda mais com uma retórica, uma oratória de fácil acesso, né? Que muitas vezes a gente para com profissionais assim, fala assim, não, esse aqui é do direito, não, esse aqui é da informática, esse aqui é do futebol. Começa a falar os idiomas específicos de cada área. O senhor apresentou uma oratória que pode chegar até nós de uma forma mais simples, de uma forma mais humanizada. Muito parabéns por todo o seu trabalho. Conciliar. A gente tem que falar na mesma altura. No intraoperatório, a gente tem que ser o melhor. Mas socialmente, a gente tem que estar no mesmo ponto do paciente, da sociedade. E eu agradeço a oportunidade, Campelo e Pamela. Fico à disposição de vocês. Perfeito, doutor. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. E você, nosso telespectador, querido, querida, pegue a câmera do celular, aponte para o QR Code que está aí, vá direto no nosso canal no YouTube, é gratuito, se inscreva, ative o sininho, você vai poder assistir essa entrevista que está lá e muito conteúdo super especial esperando por você. Boa noite e até amanhã.